A aula, especialmente de radiologia, ficou mais interessante na questão da visualização das imagens. Porque quando a gente projeta lá no Data Show, as imagens radiográficas, né, e agora tomográficas, a qualidade é muito ruim, é muito difícil para vocês enxergarem as estruturas. E no caso aqui dessa aula, assim, na tela do computador, já vocês visualizando a tela do computador e não projetada lá no Data Show, a imagem fica bem melhor. Os meninos do segundo período observaram, Ah, tá, entendi. não é? É mais fácil de enxergar. Realmente, fica melhor mesmo. Então, então vamos lá, né? As indicações, né? A tomografia aplicada às especialidades na odontologia. Praticamente todas as especialidades na odontologia podem se beneficiar dos exames tomográficos, né? Mas essas aqui são as que usam mais o exame tomográfico, né? E cada vez mais especialidades estão aderindo a esse exame e cada vez mais profissionais, né? A gente nota, assim, que antigamente que eu falo 5 anos atrás, tinha profissionais aqui, profissionais que se formaram há 30, 40 anos atrás, que faziam implante usando uma radiografia periapical, conseguia planejar o implante. Por quê? Porque quando eles aprenderam, as técnicas de imagem eram muito limitadas e para eles bastava uma radiografia periapical. Agora a gente nota que cada vez mais, né, os profissionais, tanto os formados há mais tempo, quanto os profissionais recém-formados, eles lançam mão da tomografia. Por quê? Porque dá mais segurança no trabalho, né? Aquele caso que a gente estava discutindo antes, né, do dente fraturado, que a Lorena fez a pergunta, mas por que pediu a tomografia? Qual foi o momento que o dentista decidiu solicitar a tomografia? A gente precisa entender esses momentos, né, essa vivência clínica. Mas a gente precisa entender também que é de extrema importância, né, para a segurança do nosso trabalho. Cada dia mais está mais complicado essa vivência na odontologia, né? Pacientes processando os profissionais. Então, a tomografia nos dá uma segurança de trabalho, porque a realidade é outra, né? Não que eu estou falando assim, precisa pedir tomografia, porque senão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa segurança, não em relação ao processo, mas é em não causar dano para o paciente, né? Quantas vezes eu já fiquei sabendo de paciente que, tudo planejado para fazer um implante na região do central, por exemplo, né? O paciente já fica com aquela expectativa na hora de fazer a radiografia, a cirurgia, né? Aquele planejamento feito em cima de uma panorâmica, o dentista abriu e teve que fechar de novo porque não tinha espessura óssea. Pensa na decepção que isso causa para o paciente, né? E aí causa mais insegurança em relação ao profissional. Então, se eu tenho um método que eu posso lançar a mão, por que não lançar a mão? O que eu noto, assim, e eu estou falando isso para vocês como professora e não como dona de um serviço de radiologia, mas como uma profissional que também tem a vivência de consultório, é que se a gente orienta bem o paciente, ele aceita sim fazer qualquer exame, mas ele precisa entender o benefício daquilo. Então, a gente precisa entender primeiro para poder ensinar, né? Como que eu vou explicar para alguém alguma coisa que eu mesma não entendo, eu mesma não tenho acesso? Então, precisa muito desse diálogo com o paciente, né? A gente sempre fala que precisa de um exame clínico muito bem feito, né? Que sempre que eu vou fazer um diagnóstico, eu preciso de um exame clínico bem feito, uma anamnese bem feita, para depois partir para o exame radiográfico ou tomográfico. Então, assim, se eu posso lançar mão disso, por que eu não vou lançar mão? Se isso vai me dar uma informação necessária e que vai me contribuir para o tratamento do paciente, por que não lançar a mão? Mas eu preciso entender a hora de lançar a mão do exame, porque também tem o outro lado. Se isso não vai me acrescentar em nada de informação para o paciente, para que eu vou pedir isso? Para que eu vou solicitar uma tomografia de um paciente
que tem 99%, 99% não tem jeito, mas 90% dos dentes rígidos na boca e eu enxergo uma cárie classe 1 oclusal. Tem necessidade. Mas por que não abrir mão de uma panorâmica, de uma tomografia, numa paciente que tem uma atresia maxilar ou mandibular e eu fico em dúvida se vai ter altura óssea disponível para eu instalar um implante. Aí vou lá, anestesio a paciente, preparo. Ela é uma paciente estressada, submeto essa paciente a um estresse, a um nervosismo, anestesio, faço uma incisão na mucosa dela e abro e olho, não tem altura óssea. Então, isso é importante a gente equilibrar, né? E para ter equilíbrio nessa indicação, é muito necessário a gente ter informação e aprender certinho para que serve o exame em cada situação, em cada momento clínico. Então, quando eu penso em tomografia para implantes, né, eu vou avaliar o sítio implantar. O que quer dizer isso? Aquele lugar ósseo em que eu vou instalar meu implante. Lembra que eu mostrei lá, fazendo as medidas de altura, de espessura? Ah, ali tem altura e espessura óssea para colocar tal implante. A tomografia me possibilita já escolher. Eu vou colocar 6 implantes no paciente, em tal região, tal região, tal região. Eu vou colocar na região 1 um implante de 3,5 por 8. Na região 2, nossa, já tem uma espessura óssea maior, eu vou colocar um implante de 5 milímetros de espessura por 7, porque a altura é menor. Ah, não, na região anterior da maxila, eu tenho uma altura muito boa, mas a espessura é pequena, então eu vou colocar um implante especial de 2,5, 2,75, entendeu? Ah, não, ó, nesse local não tem espessura nenhuma, eu não consigo colocar. Eu tenho uma altura legal, mas não tem espessura. Então, o que eu vou fazer? Vou partir para o enxerto ósseo? É o melhor? Não vou submeter o paciente a uma expectativa de uma cirurgia para instalação do implante. Eu vou combinar com o paciente, olha, você não tem uma espessura óssea suficiente, então nós precisaremos fazer o enxerto. E aí, eu vou pedir uma tomografia para avaliar a área doadora desse enxerto, né? Ah, eu vou precisar fazer enxerto na região anterior da maxila, mas a área doadora é lá no ângulo da mandíbula. Então, eu vou pedir uma tomografia específica para avaliar a área doadora. Tem osso suficiente? Ah, eu vou fazer esse enxerto só com o osso endógeno do paciente, osso autógeno, né? Ou eu vou misturar outro osso, vou triturar o osso e misturar. Isso tudo vai me dar esse planejamento do implante, né? Vou avaliar o volume e a espessura, que eu já falei, né? A inclinação. Ah, eu vou inserir meu implante nessa inclinação ou eu vou inserir nessa? Ah, eu meço o implante. A inclinação do rebordo alveolar do paciente é essa. Então, eu consigo 12 milímetros. Mas, se eu inserir fora da inclinação, a hora que eu colocar os 12 milímetros em uma inclinação diferente, pode ser que eu não consiga inserir um implante com os 12 milímetros. Então, isso é muito importante. A gente vê muito erro de insucesso de tratamento de implante por causa da inclinação. E a radiografia não me dá inclinação nenhuma, né? Observar acidentes anatômicos, né? Então, quando eu falo em acidentes anatômicos, quais são os importantes, né? Os acidentes anatômicos da maxila são fossa nasal, seio maxilar, né? Forame incisivo. Esses 3 eu preciso ter em mente, né? Saber certinho a localização e a distância, né? Entre a crista óssea alveolar e esses acidentes anatômicos. Na mandíbula, quais são os acidentes anatômicos que mais me preocupam, né? É a basilar da mandíbula, né? Na região anterior, o forame mentual e o canal da mandíbula na região posterior, que são limitantes, né? Para o comprimento do meu implante. Qualidade óssea, né? Ah, o paciente tem uma ótima qualidade óssea.
Posso colocar um implante menos espesso que vai travar, beleza. Olha, não, o paciente tem uma doença osteoporótica focal, né? O paciente portador de osteoporose, por exemplo, a qualidade óssea é péssima. Ah, vai dar para eu colocar o implante? Ah, tem pouca espessura, mas a qualidade é boa. Então, isso tudo a tomografia me fornece, né? Planejamento e avaliação eu já falei, né? E planejamento virtual. Como eu disse sobre as impressoras 3D, elas me possibilitam fazer esse planejamento virtual. Além de fazer a prototipagem, né, que é o modelo impresso, impressora 3D do osso do paciente, eu consigo fazer também guias cirúrgicos, né? Eu consigo fazer como se fosse uma base de prótese, encaixo, né, vem parafuso no osso do paciente, a título de fixar esse guia cirúrgico, e ele já me dá a inclinação e o local que eu devo inserir meu implante. Então, assim, dá para fazer implante quase que de olho fechado, né? Eu coloco lá, são esses implantes que as pessoas falam assim, ah, implante sem corte, realmente não corta, porque quando a gente faz na técnica normal, eu faço uma incisão na mucosa do paciente, arrebato, não, nesses eu encaixo um guia cirúrgico, ele vem com uma abertura, né, no guia, encaixo sobre o osso do paciente assim, e vem com a broca exatamente na espessura daquela abertura do guia cirúrgico e já encaixo o meu implante lá, né? Faço a abertura no osso e já vem com o implante encaixando. Então, assim, facilita demais, encarece um pouco para o paciente, mas facilita muito a técnica, né? Então, é muitas vezes necessário a gente discutir isso com o paciente e ver os pós e os contras. Então, assim, essas aqui são imagens de um planejamento para implante, né? Tá vendo que cada clínica tem a sua carinha? É isso aqui, ó. Aqui é um pouco parecido com a minha, né? Uma reconstrução panorâmica, mas só da maxila do paciente. E aqui são os cortes na maxila, né? Região anterior. Aí aqui tá mostrando, ó, o canal incisivo do paciente, espinha nasal anterior, né? Que a gente vê lá na radiografia periapical, lembra? Como um Vzinho, né? Aqui a espinha nasal. O forame incisivo, né? Que a gente vê o canal incisivo, o forame incisivo, que a gente vê quando o paciente tem dentes, né? A gente vê o forame entre os dentes 11 e 21. E aí eu vou andando mais para posterior, né? Eu consigo olhar aqui, ó. O corte 70, ele está passando aqui, ó, bem no centro da maxila do paciente. Quando eu ando mais para trás, ó, eu chego no dente, no corte 34, que está mais ou menos nessa região. E aí eu sou capaz de avaliar a fossa nasal do paciente, né? Esse corte 48 tá por aqui, ó. Passa perto da fossa nasal do paciente. Vê como a reconstrução panorâmica me dá essa informação do local onde está o corte do paciente. Então, eu vejo apenas a fossa nasal. Quando eu ando, ó, por o corte 46 que está aqui, eu já pego uma parte da fossa nasal do paciente e começo a enxergar o seio maxilar. Aí aqui está a imagem do seio, ó. Então, a fossa nasal limita o comprimento do meu implante e o seio maxilar também. Aqui já não dá para instalar implante, ó, nem fizeram medida, por quê? Porque está muito pequena a espessura óssea. Aqui, olha o seio. O seio é essa parte hipodensa, né? Totalmente hipodensa, que já atinge praticamente a crista do rebordo alveolar. Como que eu vou colocar implante aqui? Então, aqui é o caso de se pensar em colocar um enxerto ósseo, né? Eu venho com o osso, abro o seio maxilar e encho aqui de osso. Ah, o osso vai ser do paciente? Ah, não sei, né? Tem osso suficiente lá na mandíbula dele? Faço uma tomografia da mandíbula para ver se tem espessura aqui no ângulo da mandíbula. Tem? Então, vou colocar só osso do paciente. Ah, não. Vou submeter o paciente a isso? Vou usar
um osso liofilizado, que chama, né? Um osso preparado para implante, né? As pessoas brincam, usar osso de defunto. Não, gente, é osso de boi, né? O osso do boi, eles preparam, fica só a matriz óssea. O que quer dizer isso? Só a parte calcificada do osso, né? Só a parte mineral. Remove todo o tecido mole do osso, colágeno, essa parte do osso, e fica só a parte mineral. E aí insere aqui, espera cicatrizar, geralmente de 4 a 6 meses, depende do tipo de enxerto e da idade do paciente, de vários fatores, e aí insere o implante depois. Aí faz uma nova tomografia com a medida do enxerto, né? E aí isso aqui não vai ser mais seio, né? Vai ser osso, né? A mucosa do seio estaria aqui, eu jogo ela mais para cima. E aqui um outro jeito de fazer esse planejamento de implante. Endopério, né? Quando eu vou fazer uma tomografia para endodontia, eu vou avaliar o quê? Para que vai me servir uma tomografia nesse caso, né? De endodontia ou periodontia? Eu vou procurar, né? Ah, fiz um tratamento do paciente, tá tudo certo, tenho certeza que fiz o melhor tratamento endodôntico, tudo certinho dentro dos padrões, né? De biossegurança, de higiene, eu sei que não tem como ter acontecido algum problema de higienização para aquele dente ter uma recidiva, né, da lesão. Por que está com a lesão de novo se tudo ficou dentro do padrão, as limas que eu usei, o meu tratamento endodôntico ficou perfeito, né? Olho para a radiografia e está tudo perfeito e aquela lesão está persistente. O que pode ter acontecido? Ah, pode ser que tenha um canal acessório lá e eu não consegui enxergar na radiografia. Então, a tomografia vai me ajudar nisso, né? Identificação na anomalia, né? Às vezes o canal desce lá perto do final da raiz, tem um canal acessório lá próximo do ápice, que eu não enxerguei na radiografia. Diagnóstico de periapicopatias, né? Dessas lesões. Às vezes a tomografia vai me ajudar a enxergar o tamanho dessa lesão, quanto que ela está envolvendo, se tem reabsorção radicular, se não. E aí vai me ajudar nesse planejamento cirúrgico, né? Ah, eu vou fazer a incisão numa cirurgia do ápice, né? De uma cirurgia que chama-se paraendodôntica, né? Para tratar o ápice do dente. Eu vou fazer esse planejamento através da tomografia, que vai me ajudar. Ah, vou fazer incisão pela vestibular, fazer incisão pela palatina. Como que vai ser esse meu planejamento cirúrgico? Avaliação de reabsorções radiculares, né? Eu enxergo uma reabsorção, essa reabsorção está confinada próximo ao canal radicular, ou ela já produziu uma trepanação no dente, uma perfuração nessa raiz? Esse dente eu vou conseguir salvar ou não? É uma reabsorção que começou interna e agora ela é só interna, ou ela é externa também? Ou é uma reabsorção que já começou externamente, o dente está perdido, né? Ah, tem uma perda óssea periodontal. Essa perda óssea periodontal é só na lingual ou tem na palatina também? Ou ela é lingual e palatina? Ela é na distal e na mesial? Ou é só na vestibular? Então, isso tudo me ajuda, né? Tem casos que a reabsorção, que a perda óssea começa lá na crista óssea e atinge o periodonto, e tem casos que ela começa lá no periápice e sobe para o periodonto. Então, a tomografia vai me ajudar, porque muitas vezes quando ela começa no ápice radicular e atinge o periodonto, ou o contrário, né, que a gente chama de lesão endopério, o dente está perdido, não tem mais o que fazer. Mas às vezes na radiografia eu não consigo enxergar isso, porque essa perda óssea está só por lingual ou só por vestibular. Eu olho na radiografia periapical, está tudo excelente. Aí vou fazer uma sondagem, a sonda vai lá no final. Mas e aí? É só uma perda óssea
que atinge o ápice ou não, né? Eu preciso entender isso. Aí a tomografia me ajuda. Então, aqui, ó, a gente nota, né, um tratamento endodôntico. Talvez na periapical a gente vai perceber que está tudo perfeito. Quando eu faço uma tomografia, eu enxergo que tem uma obturação imperfeita, né? Por isso que o tratamento não teve sucesso. E aí a gente vê a persistência, mas muitas vezes nas radiografias periapicais a gente olha e vê uma espessura legal do tratamento endodôntico, tudo dentro do padrão. Mas quando eu faço um outro corte, a gente vê que a obturação está insuficiente. Olha só o que eu falei de cirurgia de perda óssea endoperiodontal. Quando eu olho para essa lesão, eu não sei muito identificar. Ela é uma perda óssea periodontal que virou apical ou ela é apical que virou periodontal? De qualquer forma, eu consigo avaliar melhor, né, numa tomografia e planejar o tratamento do paciente. Pesquisa de fratura no dente, né? A gente olha aqui também é um corte tomográfico, mas pode ser que a gente tivesse olhado na radiografia, como naquela radiografia que eu mostrei lá, naquele caso, a gente vê a lesão, mas não enxerga o porquê da lesão. Olha aqui, ó, uma fratura, né? Aqui não é artefato, é fratura. Tem as técnicas para a gente diferenciar artefato de fratura. Ortodontia, né? Quando eu vou fazer um tratamento ortodôntico, eu consigo fazer cefalometria tridimensional. Lembra que a gente estudou lá no segundo período as técnicas extrabucais e a gente fazia cefalometria pela radiografia, teleradiografia, né? Aí essa teleradiografia, na ortodontia, a gente consegue fazer uma tomografia e fazer uma cefalometria tridimensional, né, através de imagens tridimensionais. Lembra que lá no começo eu mostrei um FOV bem grandão, né, um crânio inteiro? Geralmente a gente usa imagens de crânio inteiro para ortodontia. Aí eu consigo fazer uma identificação de anomalias, né, assimetrias faciais, inclinações dentárias ruins, né, eu consigo fazer planejamentos de cirurgia ortognática, né, associar aparelho e cirurgia, tudo com os softwares para ortodontia. Eu consigo avaliar inclinações dentárias, né, já falei sobre isso da inclinação do rebordo, né, e muitas vezes inclinações dentárias é muito importante no tratamento ortodôntico, né, no planejamento. Eu vou usar tal aparelho, vou fazer de tal forma, para melhorar essa inclinação dentária. Instalar mini implante de ancoragem, né? Muitas vezes são usados esses mini implantes de ancoragem. O que quer dizer isso? São parafusos pequenos que a gente instala no rebordo alveolar para fazer tracionamento dos dentes, ou tracionamento de um dente que precisa tá impactado, né? Não consegue terminar a sua erupção, ou tracionamento de dente que perdeu o antagonista. Muitas vezes o paciente perde o dente inferior, o superior supraerupciona, né? Então tem que voltar esse dente para oclusão normal. A gente usa também para avaliar reabsorções radiculares. As movimentações ortodônticas podem produzir reabsorções do ápice radicular. Aliás, a maioria das movimentações ortodônticas produz essas reabsorções. Então, a tomografia também nos ajuda a avaliar isso. E aí as reconstruções, que eu já falei, com sobreposição de imagens, né? Então, é isso aqui, ó. A gente tem uma teleradiografia, né? Mas consegue fazer uma teleradiografia com a tomografia, marcar os pontos e consegue fazer esses planejamentos, ó. Né, usando softwares de sobreposição, né? Sobrepõe o tecido mole com o tecido duro, né? Com os ossos, ó.
sobrepõe a fotografia do paciente. É bem legal, né? São softwares caros, né? Não é qualquer ortodontista que consegue fazer. E eu consigo colocar esses pontos aqui da teleradiografia normal, colocar tanto no corte sagital, marcar eles no corte coronal quanto no axial. Então, esse modelo de cefalometria me dá muito mais informações do que uma cefalometria bidimensional. Cirurgia, né? Avaliação de dentes inclusos. Então, assim, principalmente, né? Usa muito terceiro molar incluso. Eu preciso avaliar o ápice radicular desse dente com o canal mandibular. Onde que está o ápice radicular? Onde que vai estar o canal mandibular do paciente? Corpos estranhos, né? Ah, o paciente sofreu um acidente, né? Tem muito, por exemplo, vidro na face do paciente. Eu preciso identificar os locais desse vidro. O paciente sofreu um atentado, né? Disparo de arma de fogo, então tem corpo estranho lá. Preciso avaliar esse paciente em relação a isso, né? Para remover esses corpos estranhos, né? Traumatismos, fraturas, né? O paciente sofreu acidente, fraturou mandíbula, fraturou ATM, fraturou maxila, outros ossos da face. A tomografia dá muita informação em relação a isso. Então, aqui, ó, novamente falando sobre esses softwares, né, para demonstrar para o paciente. Então, eu vou fazer uma cirurgia, me deparo com a situação dessa, né, um dente muito próximo ao canal da mandíbula, eu vou falar para o paciente, nossa, tem um grande risco de você ter problema, ter uma parestesia. Ah, mas eu preciso documentar isso, né? Lá na radiografia panorâmica é só 2D, então eu peço uma tomografia, consigo fazer essas reformatações, olha, eu consigo mostrar para o paciente onde que o canal da mandíbula está passando e que ele está em íntimo contato com o terceiro molar. Esse dente precisa ser removido? Sim, precisa ser removido, né? Porque ele está muito próximo do segundo molar. Mas tem esse risco? Tem. Olha onde o canal da mandíbula está aqui. Né? Muito próximo, em íntimo contato. Ó, aqui eles circularam ele, né? Isso para o paciente enxergar é muito melhor. E aí, quando a gente avisa, é muito melhor do que explicar depois, né? Ah, você teve um problema agora, uma parestesia, sua face está anestesiada. Eu sabia que isso podia acontecer, mas não te contei antes. Pensa, como o paciente vai ficar mais contrariado, né? Avaliação de fraturas, ó. Fratura da mandíbula, fratura da cabeça da mandíbula, né? A articulação, a gente consegue avaliar a morfologia da articulação, né? Se está tudo bem. O paciente tem dificuldade de abertura de boca. Então, eu vou fazer uma avaliação nessa morfologia. A cabeça da mandíbula está beleza? A cavidade articular está beleza? Como que está isso tudo? Qual o motivo dessa dificuldade de abertura de boca, né? Avaliação da simetria entre essas cabeças da mandíbula, cavidades articulares. Eu consigo avaliar a função, né? Sempre que eu vou fazer uma radiografia para articulação temporomandibular, eu preciso ser avisada da necessidade dessa radiografia. Por quê? Porque eu preciso fazer uma radiografia, uma captura do paciente em máxima intercuspidação, né? O paciente em oclusão normal, e uma captura do paciente com a boca aberta, né? Máxima abertura. Para quê? Porque eu vou avaliar a função, né? Como que essas cabeças da mandíbula se deslocam em relação à cavidade articular. Isso vai me dar várias informações, né? Aí eu posso diagnosticar doenças articulares através dessa avaliação de morfologia, simetria e função, além de doenças de desenvolvimento. Então, aqui é uma tomografia, olha, tá vendo? Ó, paciente de boca fechada, né? Aí eu vou avaliar a cavidade articular, a cabeça da mandíbula, né? Com o paciente de boca fechada. Esse posicionamento, ó, boca fechada. E aí depois avalio lado direito e lado esquerdo.
e depois eu faço uma outra captura com a boca aberta. Para onde que essa cabeça se deslocou? Ela foi além do limite, aquém do limite, né? O paciente está abrindo muito a boca, está um deslocamento excessivo, ou está um deslocamento aquém da necessidade dele. Por que ele está abrindo menos a boca? Então, a tomografia me dá essa informação, né? Uma avaliação na morfologia, né? Tem algum osteoma, algum crescimento, alguma erosão no osso, as cabeças da mandíbula são simétricas, tem variação entre elas. Patologias, né? Eu consigo avaliar as condições dentárias, né? Tomografia não é bom para avaliar cárie, viu, gente? Aprendam isso, por causa dos protocolos, das limitações mesmo do exame, de artefatos. Então, muitas vezes a gente pode confundir artefato com cárie. Então, tomografia não é exame de eleição para avaliar cárie, mas avalia periapicopatia, doença periodontal, né? Calcificações, tem calcificação intrapulpar, tem calcificação de glândulas salivares, né? Tudo a gente consegue avaliar na tomografia. Lesões intraósseas, né? Cistos, queratocistos, tumores odontogênicos, tudo a gente consegue avaliar. E traumas que eu já falei lá no caso da cirurgia. Então, aqui, ó, paciente a gente vê uma grande lesão, né, acometendo o corpo da mandíbula. E aí eu consigo enxergar nos cortes transversais a lesão. Consigo ver, enxergar que já teve uma ruptura na cortical óssea do paciente, né? E aí, através de cada indicação, eu vou montar o meu exame de acordo com a indicação. Alguém tem alguma dúvida? Então, a anatomia da tomografia é essa, né? A gente avalia, olha, aqui tá dando para enxergar melhor, fica naquele primeiro slide. Ó, quando eu fatio o paciente assim, né? Lateral, eu enxergo o plano sagital do paciente, que vai me dar a reborda alveolar da mandíbula, né? Da maxila, ó, a gente enxerga o canal incisivo, né? Se eu caminhar mais para o lado, eu vou ver seio maxilar, fossa nasal, espinha nasal anterior, base do crânio. Aqui, ó, corte axial, né? Que é o rosa. Eu cortei o paciente no sentido ínfero superior, né? Fiz uma fatia do paciente assim. Então, vai me dar esse corte, né? Aqui, ó, como cortou na maxila, eu enxergo a maxila e enxergo o ramo ascendente da mandíbula. E o corte coronal, que é esse verdinho, né? Que corta o paciente no sentido antero-posterior. Então, eu enxergo, ó, fossa nasal, seio maxilar, né? Canal auditivo, os dentes, né? Pré-molares. E os cortes são esses, né? E faço uma reconstrução panorâmica através de um traçado aqui no corte axial. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ficou curioso em relação a alguma coisa? Nós temos 2 minutos ainda. Todo mundo cansado, com fome? Hein, gente? Ninguém vai falar nada, não? Tudo certo? Aprenderam tudo? Até agora tudo certo, professora. Tudo certo, Josi? Uhum. Foi interessante a aula, tá beleza? Vai conseguir indicar a tomografia para os seus pacientes? Gente, fala comigo, por favor. É porque nós está com fome, professora. Ah, é fome? É? Tá bom. Posso Certeza. encerrar? Tá tudo beleza? Se alguém tiver alguma dúvida depois, for assistir a aula de novo, ou for assistir pela primeira vez, quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Sei que a aula foi um pouco comprida, né? Mas
era muito conteúdo, né, para ser dado. Espero que tenha suprido aí a necessidade de vocês. Muito obrigada mesmo. Professora, a senhora vai disponibilizar os slides ou a aula em si? E se vocês quiserem os slides, eu disponibilizo em PDF, né? E a aula também lá no AVA. Seria Coloca bom. os Bom, Tá, certinho. Vou colocar os slides no grupo e as aulas no AVA. E eu vou fazer também uma pergunta, porque agora mudou o jeito da presença, né? Só uma perguntinha lá para configurar como chamada, tá? Aí vocês entram lá e respondem. Certinho? Tá bom. Obrigada, viu? Até mais. Bom final de semana para todo mundo. Com Deus. Obrigada. Também. Oi.